A busca de Frida Harris em prol da sua espiritualidade não se resumiu a Aleister Crowley e o tarô de Thoth. Artista desde jovem, a jornada de Frida vai levar ela a uma parceria com o misterioso dançarino indiano de nome Ram Gopal e, eventualmente, a decisão de Frida de morar em uma casa-barco na Caxemira. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, os links de todos os contatos estão aqui embaixo. No ano de 1944, Aleister Crowley conseguiu categorizar o Livro de Thoth com uma edição especial do seu periódico The Equinox, tornando o Livro de Thoth também um periódico, o que estava sujeito a menos restrições de impressão e uso de papel impostos aos ingleses no período da Segunda Guerra. No entanto, é compreensível que Frida Harris, a perfeccionista, que passou por tantos esforços para criar a arte original, estivesse desolada com o que considerava ser reproduções abaixo do padrão das suas pinturas. Felizmente, ela ficou encantada com a publicação final. O Livro de Thoth, encadernado em couro marroquino, com 8 ilustrações coloridas e 90 em preto e branco, é verdadeiramente notável, especialmente considerando as restrições sobre as quais ele foi produzido. A edição limitada teve 200 cópias, cada uma assinada e enviada aos vários assinantes, como se fosse um financiamento colaborativo da época. Harris escreveu para agradecer a Crowley. O Livro de Thoth é belo e eu valorizo a inscrição. Se as ideias que você me apresentou não tivessem sido estimulantes, se você não tivesse sido tão paciente e expressado para mim em muitas imagens poéticas o que desejava transmitir, e se você não tivesse sido, como eu frequentemente digo, uma pessoa e uma das muito raras com uma mente tridimensional, não adiciona a dimensão temporal, você não a tem, eu nunca teria tentado nada. Embora o Livro de Thoth indique uma data de publicação no equinócio de primavera de 1944, Crowley ainda estava assinando as folhas soltas no mês de agosto. Na verdade, ele combinou com os lendários encadernadores Sangorsky e Stucliffe para encadernar os livros conforme os pedidos chegavam. Portanto, nem todas as cópias foram encadernadas ao mesmo tempo, mas a edição assinada e numerada foi lançada naquele ano. Em novembro, Crowley expressou a sua satisfação com as vendas iniciais do livro. Para minha surpresa, vendi mais de 50 cópias do Livro de Thoth. Se você me dissesse isso há 6 meses, eu teria dito, no meu humor mais otimista, que conseguiria me livrar de uma dúzia. O livro teve 11 cópias encadernadas com meio couro marroquino e o restante em quarto de couro, com o logotipo da OTO e o selo de Ancafraconsul estampados em dourado na lombada. Foi impresso em papel feito à mão, que era não apenas elegante, mas também isento das restrições de papel em tempos de guerra. O livro continha 9 pranchas coloridas das cartas, apêndices técnicos e uma nota bibliográfica escrita por Crowley, mas atribuída a Martha Kupsel. A autoria do livro era de O Mestre Therion, com Frida Harris listada como artista executante. Crowley escreveu na cópia de Frida: para minha querida irmã Tsaba 93, minha admirada cúmplice na perpetração deste ato, de Tu Megatherium 666. Na tela eu vou colocar a cópia de Gerald York, que está hoje em dia no Instituto Warburg. O livro, desde então, se tornou uma obra definitiva sobre o tarô e tem desfrutado de muitas reimpressões. Embora impressões de teste de várias cartas tenham sido feitas na época, o baralho não foi impresso durante a vida de nenhum dos colaboradores, apesar das tentativas repetidas. A primeira edição colorida foi produzida pela Llewellyn em 1971. Em fevereiro de 1945, Crowley se estabeleceu em Netherwood, uma pensão em Hastings, onde permaneceu pelos próximos 2 anos. Em 19 de setembro de 1946 e 10 de janeiro de 1947, Crowley registra em seu diário: adorável chá com Frida. Harris era uma visitante ocasional. Percy a acompanhou a Hastings, com a condição de que ele e Crowley não se encontrassem. Em uma carta para John Simmons, Crowley relata: Frida está aqui, mas com bronquite, então não posso vê-la, pois sou persona não grata para ser Percy. Ela continuou a frequentar aulas de geometria projetiva até 1946. Em uma carta a Maxwell Armfield, ela diz: estou indo toda semana às sextas-feiras
para aulas de geometria com George Adams no Instituto Rudolf Steiner às 20h15. É Geometria Projetiva. Você pode se interessar. Ele é um gênio. Ela menciona a mesma sequência de palestras em uma carta para Holt. Em 1947, Harris havia desistido do Rolling Stone Orchard e estava dividindo seu tempo entre Castle Hotel em Brecon, que ela usava como retiro de pintura, e Devonshire Terrace. Ela continuou com a boa amizade com seu marido, e eles passaram as férias juntos na Itália naquele verão. Em 1º de dezembro de 1947, Aleister Crowley morre na casa de repouso que estava em Netherwood. O testamento de Crowley nomeou Frieda Harris, Lois Wilkinson e Carl Germer como seus executores, encarregados de liquidar suas dívidas. Revogando todas as disposições anteriores, Crowley deixou seus direitos autorais para OTO, que deveria garantir o cuidado de Ataturk, o filho biológico de Aleister Crowley, e a mãe de Ataturk, chamada Pat. Ele nomeou Wilkinson e Simmons como seus executores literários, encarregando-os de coletar os seus restantes literários e enviá-los para Carl Germer, em Nova York. Crowley também pediu que nenhum serviço religioso fosse realizado no seu funeral, desejando que York ou Wilkinson lessem seleções de suas obras. Frieda envia um telegrama para Carl Germer informando sobre a morte de Crowley. Ele responde também por telegrama no dia seguinte, em 2 de dezembro de 1947. Profundamente chocado, não imaginava que Aleister estava tão doente. Existem fundos adequados para as despesas? Por favor, assegure todos os papéis e me envie detalhes completos. Minha visita é impossível. O Liber Aleph está completo? Lady Harris escreve para Carl Germer. É tão triste de suportar, eu gostava tanto dele. Felizmente, nos últimos meses, eu o vi bastante. E após encontrá-lo em um estado realmente deplorável, consegui que ele tivesse enfermeiras diárias e o Watson, que cuidava dele incessantemente. Eu fui no dia que ele morreu e descobri, embora eu não ache que ele me reconheceu, que ele tinha tudo o que precisava e conseguiu uma enfermeira noturna, pois não achava que ele deveria ficar sozinho. A senhora McAlpin, Pat, estava lá com a criança, que é uma coisinha estranha, e Pat estava com ele quando ele morreu. Ela disse que ele simplesmente adormeceu, sem luta, graças a Deus. Ele estava um pouco confuso no dia anterior e disse que não sabia onde estava. Eu acho que Liber Aleph estava completo, mas poderei lhe dizer mais depois de terça-feira, quando, se as caixas chegarem a Londres até lá, esperamos fazer um esforço sério para organizá-las. E uma lista será feita e enviada para você. Que pena que você não pôde vir. Seria uma grande ajuda. Mas tenho certeza de que você pode confiar em Lois Wilkinson e John Simmons para fazerem o máximo possível para cumprir, não apenas a letra, mas o espírito de seus desejos. A imprensa aqui está insuportável. Nenhuma palavra decente foi dita, embora James Laver e Bax tenham tentado. Há 2 livros na gráfica de Hastings, Liber Aleph e outro. Para Liber Aleph são devidas 104 libras. Dissemos aos impressores para esperarem. A cremação foi muito impressionante e digna. Lois Wilkinson leu o poema Inopan e o Livro da Lei, e trechos da coleção gnóstica, magnificamente. Nem isso pôde calar a boca dos repórteres imundos. Entre os presentes estavam Gerald York, Frieda Harris, John Simmons, J.G. Bailey, Pat e Aleister McAlpine e Kenneth Grant e sua esposa Steph. York contou 3 repórteres. Frieda Harris, por sua vez, publicou um livreto comemorativo do funeral de Crowley, intitulado The Last Ritual. Ele continha o texto do seu funeral e ostentava uma capa original de Harris. Ela pediu uma contribuição de $1 por cópia para cobrir os custos de impressão. Um ano após a sua morte, ela cumpriu outro dos últimos desejos de Crowley, ao organizar uma festa de curry em sua homenagem. Realizada às 19h30 do dia 1º de dezembro, a festa de jantar atraiu cerca de 14 conhecidos de AC, que se retiraram depois para a casa de York para o restante da noite. Ao longo dos anos seguintes, Frieda trocou muitas cartas com Carl Germer a respeito do legado de Crowley. Ninguém dava uma resposta definitiva sobre a quem pertenciam os direitos autorais de Crowley. Se pertenciam a OTO, como é explícito no testamento de Crowley,
ou se o órgão de falência da coroa britânica chamado Official Receiver, que seria o dono dos direitos, já que Crowley havia morrido em processo de falência e seus bens deveriam ser usados pela coroa para pagar os devedores. Essa história demora 44 anos para ser resolvida, incluindo uma decisão errônea da Corte da Califórnia, atribuindo à Ordem do Templo Oriente os direitos autorais de Crowley em 1985. No fim das contas, em 1991, bem depois que Cal e Frida já haviam morrido, a Ordem do Templo Oriente, conhecida como Califado, na figura de William Braze, comprou os direitos autorais de Aleister Crowley do Official Receiver. O relacionamento entre Frida e Percy continuou com uma boa amizade, e o diário de Percy Harris, de 1951, menciona que ele desfrutou de uma refeição tranquila no apartamento de Frida na véspera do Ano Novo, na festa do seu filho Nick. Em 2 de abril de 1951, apesar de morarem separadamente, os Harris celebraram o seu 50º aniversário de casamento. Durante 1951, Frida Harris assistiu uma apresentação de dança de um dançarino indiano chamado Ram Gopal. Frida conta: "Eu não sabia nada sobre a técnica indiana, nada sobre o ritual oculto que ele estava dançando, nada sobre ele, mas eu sabia que estava vendo a beleza controlada pela vontade. E, para mim, esse era o objetivo da arte aperfeiçoada." Quando Gopal convidou Harris para o seu camarim após a apresentação, ele perguntou se ela já havia pintado cenários. Harris considerou essa pergunta estranha, porque eles haviam acabado de se conhecer e ela não tinha experiência como cenógrafa. Frida escreve: "Fui para casa e pensei sobre isso. Olhei algumas miniaturas indianas e desenvolvi um tema de lótus que ele havia sugerido. Então, mostrei a ele alguns esboços de cenário. Ram ficou encantado. Como você sabia isso? Isso não é um cenário ocidental, é genuinamente oriental." Gopal perguntou a ela quando ela tinha visitado a Índia. Frida respondeu: "Nunca." Gopal retrucou: "Ah, sim, você já foi, e nós temos muito trabalho a fazer juntos." O relacionamento que Harris desenvolveu com Gopal parece notavelmente semelhante ao que ela teve com Crowley. Ela disse: "Logo, estávamos trabalhando juntos, discutindo juntos e voltando a trabalhar." Gopal queria que ela projetasse os cenários para um grande balé incorporando a vida de Shah Jahan, com um fundo no Taj Mahal. Seria feito com danças tradicionais indianas, cada cena dominada por um planeta ou signo do zodíaco diferente. Harris começou a trabalhar, mas ficou chocada quando viu a interpretação final de seus designs. Foi triunfante para o camarim dele no teatro onde ele estava dançando. Ele estava rezando para sua imagem de Shiva e Ganesha, antes de subir ao palco. Ao seu redor estavam modelos profissionais de papelão dos meus cenários. Olhei para eles horrorizada. Cada curva bem pensada, que tinha um significado relativo, estava errada. Apesar das reclamações, eu destruí todos eles. Agora, eu tinha que começar a fazer esses modelos eu mesmo. Eu publico vídeos quinzenalmente. Com R$11, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui embaixo. Percy Harris morreu em junho de 1952 e Frida foi claramente afetada pela sua morte. Em uma carta para Gerald York, ela agradece a ele pelo consolo que recebeu após a morte de Crowley. "E você me confortou desde então, dando-me champanhe quando Percy morreu." Após a morte de Percy, Gopal convidou Frida a ir até o Ceilão, hoje Sri Lanka, onde Gopal estava coreografando dançarinos para o filme Elephant Walk, que foi lançado em 1954 e estrela Elizabeth Taylor. Harris, que estava considerando uma viagem à Espanha com William Holt, sugeriu: "Que tal ir para o Ceilão em vez disso, com Ram, que está fazendo um filme em fevereiro?" Ele me perguntou se eu poderia ir, e suas introduções seriam incomuns. Ela estava cansada da vida em Londres e da perspectiva de longas noites de inverno sozinha. Em uma carta a Holt, ela menciona que Gopal dança no Hammersmith King's Theatre. O clima e pobreza em Londres são muito contra ele, e ele teve plateias ruins e ficou miserável. Nenhum cenário melhor possível sem apoio. Durante suas viagens, ela foi tratada como uma rainha. Entre os ensaios e as filmagens,
Gopal a acompanhou a vários locais sagrados e a convidou a participar de cerimônias, tanto religiosas quanto mágicas. Gopal a levou para conhecer o famoso artista singalês George Cave, cujas pinturas Harris descreve como facilmente iguais às de Picasso e muito mais profundas em emoção. Cave era o tipo de artista que Harris ansiava em ser. Ele abriu seu próprio caminho e consegue pintar a poesia de vidas dos deuses hindus com um sentimento desinibido. Eu tinha medo de ser considerada insuficiente e ser alvo de seu sarcasmo e indiferença. Mas, abrigada pela indiferença autoritária de Ram, acabei encontrando coragem para fazer a amizade. Quando as filmagens terminaram, ela prolongou sua visita para explorar o Ceilão com uma amiga chamada Miss Fame, antes de continuar a sua aventura espiritual na Índia sozinha. Embora, como ela confidenciou em um cartão postal para Holt, não é fácil viajar sozinha na Índia. Frida tinha 75 anos e dependia do alojamento, transporte e ajuda que pudesse encontrar localmente. Harris retornou à Inglaterra em abril de 1953, mas achou difícil se acomodar. Eu ainda estou em Godhurst. Esse lugar é muito bonito, mas tão barulhento, motos incessantes, carros e nenhuma paz. Reflexos do lago da vila e glicínias. O céu rugindo com aviões e me dizem que as estradas para Londres são intransitáveis. A Índia ainda é insondável. Fiz 2 cadernos de desenho e recortes, mas nada além de poemas de segunda categoria, sempre com aquele retorno ao ridículo. Eu poderia inundá-lo com impressões flutuando como folhas voadoras, mas definidas. Parece que aquele tal Maharishi, cujo santuário visitei, tem um domínio sobre mim. Não se pode negar que Harris buscou se proteger da infâmia de Crowley durante a vida dele, para proteger tanto a posição social do seu marido quanto a sua própria. Uma vez que tanto Crowley quanto Sir Percy haviam morrido, Frida Harris reconheceu abertamente a sua amizade com Crowley e lutou ferozmente para proteger a sua integridade mágica. Ela estava preocupada com a forma como John Simmond retrataria Crowley em sua biografia The Great Beast, publicada pela primeira vez em 1951. Em uma carta para York, ela escreveu: sobre AC, não podem deixá-lo em paz. Ele deveria ser pago no inferno pelo dinheiro que traz como um monstro fabuloso. Pobre John Simmond. Ele sempre se coloca à frente de AC, de modo que só consegue ver as bordas. Estou ansiosa para amaldiçoar o seu romance e o seu livro sobre AC. Também em 1955, Frida Harris foi convidada para a apresentação do filme Inauguration of the Pleasure Dome, feito por Kenneth Anger no ICA Galleries, e que contava com a atuação de Marjorie Cameron, esposa de Jack Parsons. Frida ficou indignada com a representação de Crowley por Kenneth Anger. No filme, Cameron interpreta a Mulher Escarlate de Crowley em uma série de cenas bizarras, sem diálogo, utilizando a Missa Glagolítica de Yanaek como trilha sonora. Ela escreveu a Gerald York em fevereiro de 1955. Oh, Gerald, você não me avisou o suficiente. É uma doença, não um filme. Absolutamente imundo e deveria ser censurado. De repente, fiquei com raiva e disse a Anger: como você ousa descrever AC assim? Ele foi um grande homem, um filósofo, um poeta, digno e amava a beleza. Ele gritou para mim: você não sabe nada sobre ele, querida. Eu li os diários, eu sei. Shhh. Eu respondi: eu o conheci. Por que vocês não esmagam esse satélite desprezível e afetado? Não acho que vocês deveriam tolerá-lo ou o que ele representa, mesmo que vocês se divirtam com suas contorções, já que todos nós ainda estamos vivos e ele está manchando a memória de um amigo. É possível que a reação de Frida tenha sido influenciada tanto pelas temáticas psicodélicas e artistas de Anger, quanto pelo fato de que Frida era homofóbica e a homossexualidade de Anger era um fator de influência das suas obras. Gopal planejava estrear A Lenda do Taj Mahal no Festival de Edimburgo de 1956. Os designs de cenário e figurino de Harris já estavam bem avançados, e Gopal estava tentando obter financiamento do governo indiano. Harris foi até Delhi, na Índia, em outubro,
conforme o planejado. Mas Gopal, enfrentando vários obstáculos burocráticos, só chegou em fevereiro do ano seguinte. Harris odiou Delhi e voltou para sua amada Caxemira para explorar. Sua estadia no hotel Nedou levou ao encontro com Shaban e, subsequentemente, à aquisição de uma casa flutuante chamada Starlight. Em abril, o projeto para o Festival de Edimburgo ainda estava sob ameaça. Mais uma vez, ela foi tratada mais como uma turista do que como uma peregrina. Ela descreve um passeio de barco organizado para ela por um guia chamado Shiva, uma pessoa desagradável e vulgar, que me ofereceu um homem santo para cantar no rio com um antigo instrumento mongol de 7 cordas. Não tenho certeza se ele realmente era um homem santo e não apenas um músico dos banhos muçulmanos locais, onde entendo que os homens da Caxemira, em obediência ao profeta Maomé, banham-se uma vez por dia. E, na sala de secagem, tem um músico. Apesar disso, Frida continua. Ele estava olhando vagamente para as montanhas e o lago cintilante enquanto cantava com uma voz estranhamente triste e melancólica. As montanhas deslumbrantes, azuis e ametistas, e o lago tão quieto que os reflexos não tinham ondulações, e as folhas da árvore caíam sobre eles como estrelas marrons. Foi tão incrível que eu apenas fiquei olhando e olhando. E todas as barreiras absurdas que nós, europeus, erguemos, como estar na hora certa, pegar um trem, pagar a conta, todas essas coisas que são trivialidades e tão importantes para nós, todas essas coisas desapareceram de mim. E as montanhas e a eternidade da beleza ficaram, se estendendo do jardim mongol, passando por mim e indo para o futuro, fluindo para sempre. Frida Harris ficou convencida de que, se apenas as ideias orientais sobre a arte cênica pudessem ser introduzidas num método tradicional de produção, algo poderia ser alcançado que seria completamente revolucionário para os conceitos comuns de design de palco. Com a inspiração da bela história de Ram Gopal, ela empreendeu um estudo extremamente trabalhoso sobre as tradições e mitos da Índia. Cada linha, cada mancha de cor que ela colocou nesses designs teve para ela um significado e uma história mítica. Após 3 anos de trabalho intensivo, Frida Harris produziu cenários e designs que são, por si só, uma obra-prima. E, eventualmente, ela construiu meticulosamente um teatro em miniatura que foi cuidadosamente iluminado. Seus amigos puderam admirar, como resultado, sua visão de uma produção verdadeiramente fantástica. Os designs de Harris para o Taj Mahal foram seu último trabalho encomendado. Ela fez anotações detalhadas e inúmeros esboços. Eventualmente, Gopal conseguiu financiamento suficiente para concluir o projeto, embora Harris não forneça detalhes de como isso foi alcançado, apenas que isso os obrigou a fazer concessões. Como observar em uma carta para York, ele estava tão sem dinheiro que estragou minha decoração. Ela completou os designs de cenário e figurino e supervisionou seu transporte para o Reino Unido. Em suas peregrinações, Frida ficou sabendo de uma mulher sábia conhecida apenas como Santa Mãe. Ela descreve: "Meu guia me disse que, na primeira vez que a viu, embora não fosse um homem religioso, chorou o caminho todo de volta para casa e se tornou completamente transformado. Mas eu não tive nenhuma reação. Sou infeliz. Tentei e, provavelmente, se eu tivesse conseguido conversar com ela, poderia ter alcançado algo." Harris foi obrigada a esperar do lado de fora até que a Santa Mãe estivesse pronta para recebê-la. Então, removendo meus sapatos, atravessei a porta e entrei na sala. Ela tinha longos cabelos negros presos em seu sari, que era cinza e branco, um rosto largo e plano, grandes olhos escuros e um sorriso doce em seu rosto. Ela parecia muito amigável. Eu me curvei e me senti uma completa idiota, e muito desconfortável porque o chão era duro e extremamente frio, e eu tinha esquecido de trazer frutas embrulhadas em papel pardo. Ela colocou uma guirlanda de cravos de defunto em volta do meu pescoço e nós duas ficamos nos encarando. E me peguei dizendo em minha mente: ela é uma mulher da Terra. Ela não conquistou a lei da gravidade. E me perguntando como ela ficaria toda enfeitada. Frida fez uma série de visitas à Santa Mãe. Inicialmente em um retiro fora de Delhi e posteriormente em seu ashram em
Benares. Ela viajou na companhia de outros devotos, e suas primeiras impressões são caracteristicamente irônicas, com sua atenção voltada, como sempre, para os detalhes físicos. Parece que ela não come nada tocado por mãos humanas, embora como ela pense que as frutas foram colhidas ou colocadas em um saco, não aparece. Eu não gosto de frutas oferecidas em um saco de papel pardo. É feio. Eventualmente, Frida conseguiu uma audiência privada com a Santa Mãe em seu ashram e foi instruída a preparar perguntas específicas para fazer. Sua primeira foi se ela achava que o abraço sexual era a primeira introdução à santidade. Se não era uma união com Deus, embora passageira, e ainda assim incluía a primeira intuição que poderíamos ter da bem-aventurança eterna sem o eu. Harris ficou desapontada quando a Santa Mãe considerou isso um caminho errado, e do foco nos aspectos negativos em vez de tirar a alegria dos positivos. Frida conta: dei ela uma nota ruim, pois ela havia limitado seu horizonte ao bem e ao mal, e caído, eu acho, no negócio de fazer bem ou austeridade para salvar a sua alma. Porque esses santos não podem abandonar suas condenações e abraçar a vida, o sol, a beleza e o amor, criando como uma parte de Brahma. Eu entendi porque os seus seguidores são vegetarianos, sujos e vivem na poeira. Superar o corpo e salvar suas almas. Esse deve ser o conselho dela. Mas não é tudo que ela tem a dizer. Ela é maior do que a sua regra de vida. E, se alguém conseguisse alcançá-la, ela poderia ser estimulante. Só que deve-se encontrá-la à parte de todas as coisas que a sufocam. Isso é impossível. A segunda pergunta de Harris à Santa Mãe foi se a inspiração, concentração e alegria que se experimenta ao pintar eram um caminho verdadeiro. A guru perguntou a Harris como ela percebia Deus, e a resposta de Frida foi um buraco, um vazio, que continha toda a vida, a harmonia e beleza, e que eu conhecia muito bem, mas, devido a me agarrar à borda dele e não soltar, sem me submergir voluntariamente, eu não conseguia me jogar nele. A Santa Mãe recomendou que Harris contemplasse isso todos os dias e fizesse exercícios diários para alcançá-lo. Depois do trabalho com o balé de Ram Gopal para o Festival de Edimburgo, Frida se jogou na pintura. Nessa época, ela já havia comprado a casa-barco que deu o nome de Starlight, ou Luz das Estrelas, na Caxemira, e contratando o antigo proprietário Shaban como companheiro e servo. Através de Shaban, Harris aprendeu sobre a vida cotidiana de um muçulmano indiano e estudou o Alcorão, para obter uma compreensão mais profunda. Escrevendo a York, ela disse: esse tal de Maomé é um grande apóstolo do bom senso, e acho que a maior parte do que ele diz é bastante aceitável, e um pouco mais agradável do que a ideia boba de AC de que você pode entrar no reino dos céus ficando nu. Isso é outro exemplo da atitude irreverente de Harris, provavelmente direcionada às práticas yogis de Crowley. Em outubro de 1958, ela disse a York: a Índia está se tornando muito difícil de viver. A alfândega impede que se peça da Inglaterra, e não há nada que se possa comprar aqui. Nenhum lápis decente, pó e todos os requisitos civilizados de uma mulher burguesa, de que eu não consigo me afastar. Eu me volto com repulsa para o caminho ascético. Por que alguém deveria abrir mão dos luxos? Ela fez o possível para modernizar o Starlight e instalou vários dispositivos eletrônicos, incluindo um vasto refrigerador, apelidado de Monstro, que exigiu a reestruturação elétrica do barco após obter as permissões necessárias. Encontrar um ancoradouro tranquilo, que ainda permitisse a conexão com os serviços locais, foi um desafio, e ela se tornou cada vez mais dependente de Shaban. Os problemas que ela havia experimentado com a visão durante a guerra retornaram. Às vezes penso que terei que ir para a Inglaterra para ficar no escuro. Não há oculista, exceto indianos. E, claro, eles querem um trabalho com turismo. Mas eu sei o que está acontecendo. A luz é como estar sob o efeito de holofote, quando uma fotografia é tirada. Mas você não pode piscar o dia todo. Tenho 6 pares de óculos para diferentes graus da luz solar. Meu Deus, como eu quero ver tudo. Tudo é maravilhoso no outono na Caxemira. Nesse mesmo ano, a Apollinaris Gallery selecionou 90 das pinturas de Frida para exibir no mês de novembro. Frida Harris decidiu viajar e convidou a sua irmã, Florence, que morava na Nova Zelândia, para ir junto. Mas Florence estava doente. Frida, acompanhada por Shaban, visitou Rangoon
e Penang, antes de seguir para Hong Kong. Devido à piora das condições meteorológicas e à saúde debilitada de Florence, Harris voou diretamente para Nova Zelândia, mas foi forçada a fazer a viagem sozinha. Ela conta: o detestável governo australiano e Jack na Nova Zelândia e minha irmã tornam impossível levar Shaban comigo, e eu o enviei de volta para Caxemira para me esperar. E eu odeio isso. Fico confusa sobre como percorrer o mundo. Cada vez mais quero viver longe dessas malditas ondas de rádio e toda a comida que todos comem e das máquinas que adoram. Em relação às pinturas do tarô de Thoth, Frida rejeitou qualquer ideia de separar as pinturas, seja para a venda ou a reprodução individual. Um baralho completo deveria ser impresso ou nada feito. Com a ajuda de Gerald York, ela se correspondeu com duas editoras americanas, a Iris Press e Llewellyn. Um acordo quase foi alcançado com a Llewellyn, mas foi interrompido quando o presidente da empresa adoeceu no final de 1961. A própria saúde de Harris estava se deteriorando e ela voltou para a Índia sem concluir o acordo. Lady Margaret Frida Harris morreu em 11 de maio de 1962 em Srinagar, na Índia. 7 anos depois, em 1969, o The Book of Thoth, o livro de Thoth, foi finalmente publicado pela Samuel Weiser Inc. Em 17 de outubro de 1977, Gerald York escreveu a Ellen Parsons Smith, o baralho de Thoth. Frida Harris deixou seus designs originais a mim em seu testamento, na expectativa de que eu cuidaria para que fossem preservados no Instituto Warburg e reproduzidos, se possível. Então, eu dei a Grady McMurtry a chance, já que ele estava ligado à OTO, e porque Lee Helfing veio como seu representante e eu senti que ele era competente para cuidar que o baralho fosse reproduzido artisticamente. Mas ele e Grady se desentenderam. Eu recusei permissão para Lee fazer sozinho o trabalho e o instruí a entregar as transparências a Grady, e ele o fez. Eventualmente, o tarô foi publicado no final da década de 1960, e depois disso, teve diversas reimpressões, primeiro pela Llewellyn, depois a Weiser e por fim a US Games. Um pouco dessa jornada é contada nos vídeos sobre Grady McMurtry. Mais recentemente, nas últimas décadas, outros grupos ou empresas buscaram a autorização do Instituto Warburg para fotografar as telas novamente em busca de mais fidelidade às cores, que foram um pouco alteradas das primeiras versões para tornar as cores mais chamativas. Como as pinturas foram feitas na época da guerra e o material era escasso, Frida precisou às vezes usar tintas de baixa qualidade. As representações do tarô de Harris estão em papel aquarela, fixado em um suporte grosso. A acidez do suporte, de acordo com o relatório de 2006, resultou na descoloração das bordas e, em certa medida, das próprias pinturas. As pinturas também precisaram de limpeza e reparos de pequenos rasgos. Um plano de conservação incluiu a limpeza das superfícies, a remoção do suporte, mantendo as inscrições originais, e reutilização das molduras pintadas à mão e substituição das coberturas por papel livre de ácido e de qualidade museológica. O projeto foi concluído em 2011. As pinturas estão armazenadas no Instituto Warburg. O trabalho foi realizado pela especialista interna do Instituto, Susan Campion. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou WhatsApp. Os links de todos os contatos estão aqui embaixo. Eu publico vídeos quinzenalmente. A partir de R$ 11,00, você pode ajudar financeiramente o meu canal através da plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de colaboradores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está aqui na descrição. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.